Fala galera, mais um vídeo do nosso canal Tamo Junto Mengão, contratação bombástica, saída de jogador, Brasileirão, vitória no Clássico, Pedro se redimindo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, jogador lesionado, novidade, jogador lesionado no Flamengo. Vamos falar sobre tudo do nosso Mengão nesse final de semana que foi bem corrido, né? E o Flamengo venceu o Fluminense. Ganhar Fla-Flu é normal, tudo normal, tudo normal no Rio de Janeiro. Então, se você tá chegando agora, dá aquele like aí. Se você não é inscrito, se inscreva e vamos falar de Flamengo. Wesley com as horas contadas para deixar de ser jogador do Flamengo, né? O Flamengo já se acertou com a Roma, então bem provável aí que nas próximas horas devem ser anunciado aí a venda, né, concretizada para a Roma. A Roma que subiu a proposta, o Flamengo chorou um pouquinho lá, os caras subiram a proposta e o Flamengo aceitou. Como o jogador já tinha assinado as bases salariais lá com os italianos, fomos com a vontade de comer, né? E aí, nosso querido Wesley, vulgo cabeça de barata, ele mesmo, não jogou, né, contra o Fluminense já se poupando, né? O Felipe Luiz fez certo, poupar o jogador para não correr o risco de se lesionar e atrapalhar a negociação. O jogador que já está com vontade de ir para a Itália. Um pedido do Flamengo que os representantes do jogador não gostaram era que ele ficasse até o Flamengo contratar outro lateral direito. Não sei se isso vai acontecer, por isso que deu uma travada aí para eles não terem assinado no final de semana. Mas tudo indica que nas próximas horas aí o nosso querido Wesley vai estar dando um até logo do Flamengo, né? E vai jogar na Itália, na Roma. Boa sorte para o nosso garoto Wesley. Muito sucesso na carreira, né? Que ele permaneça evoluindo, se desenvolvendo. Nosso querido Pedro balançou as redes. Lei do ex no Fluminense tá on, né? Desde o Mundial. Então, nosso querido Pedro, mais uma vez, sendo decisivo ali. Eu falo pra você, atacante no Flamengo pra fechar no segundo poste ali até o pé da trave igual o Pedro, só o Pedro. Se fosse qualquer outro jogador do Flamengo, não teria acreditado que a bola passaria ali e concluísse a jogada. Talvez ficasse assistindo e a bola fosse pra fora. Mas o nosso querido Pedro, ele sempre acredita até o último instante. Foi lá, fez o gol, o Flamengo venceu um jogo feio, né? Onde o Fluminense defendeu muito, muito, muito mesmo. Tava jogando para não perder e foi lá e perdeu, né? Quem joga para empatar perde. Essa é a grande questão. E aí, nosso Pedro foi lá, fez o gol, né? Normal. Vai lá, comemora com a torcida, beija o escudo do Flamengo, faz a média dele, tem que fazer mesmo, né? Assunto encerrado. Falou que o dirigente está esperando desculpas do tal do dirigente, né? E ser profissional é o suficiente. Não precisa ser amiguinho, não precisa andar de mãos dadas, não precisa de abraços e tapa nas costas, não. Dentro do Flamengo, um é pago para ser técnico, o outro é pago para ser jogador. Então, cada um fazendo sua função de uma forma profissional, não tem erro, né? Então, ser profissional é o suficiente no Flamengo. Não precisa ser amigo, não precisa nada. O Pedro é aquele tipo de jogador que dispensa comentários, né? Se o cara estiver bem fisicamente, não tem como parar aquele homem. Ele é um trator. Baita de um finalizador, muita técnica, muito domínio de bola, boa bola aérea, né? Então, o futebol dele fala por si só, né? Então, ele entende isso, ele sabe que no Brasil não tem um centroavante igual a ele. Então, eu acredito que ele foque um pouco mais, né? Nos treinamentos, em voltar a ter uma condição física ideal para jogo, porque com certeza ele ganhará mais minutos e com certeza se tornará titular. Basta ele querer. Felipe Luiz, como falou na sua entrevista, é muito importante para o Flamengo. Óbvio que é muito importante para o Flamengo. Lembrando que a questão da fala não partiu do Felipe Luiz, e sim de um diretor de futebol. Então, tanto Felipe Luiz quanto Pedro ficaram vendidos nesse lance aí, mas enfim, gerou todo esse atrito, né? Então, vamos dizer assim, se o Felipe Luiz já falou que não tinha amiguinhos, agora muito menos com o Pedro, né? Então o Pedro vai ficar, vamos dizer assim, um pouco magoado ali com toda a situação, né? Direito dele, mas que ambos sejam profissionais, que ambos pensem nesse escudo aqui, ó. Esse escudo aqui, ó. Esse escudo aqui, ó. Esse aqui é que realmente importa, né? O Flamengo é maior do que todos. Como o Felipe Luiz falou, não tem ninguém acima da instituição. Então ambos sejam profissionais e honrem o salário gordo que ganham, né? E é isso.
Vida que segue, o Flamengo tem um jogo a menos, tá aí a 3 pontos atrás do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que tem 33 pontos, goleou o Juventude na rodada, o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0. E próximo jogo do Flamengo pelo Brasileirão, quarta-feira, às 9h30, Flamengo e RB Bragantino. O RB Bragantino que sempre é aquele time safado, joga muito bem contra o grande, perde ponto pro pequeno, o famoso Robin Hood. Né? E os caras meio que pouparam aí, pensando já no jogo de quarta-feira. Né? Então o Flamengo tem jogo difícil contra eles e o Cruzeiro enfrenta o Corinthians na Arena Itaquera. O Corinthians que está em crise eterna, o Cruzeiro que está numa fase absurda. Inclusive já tem o mesmo número de gols pro que o Flamengo, tá? 27 gols, só que sofreram 4 a mais. Então o Cruzeiro tá vindo na crescente muito, muito boa, o time pegou confiança, né? Deu respaldo aí pro técnico, o time tá dando certo. Então o Flamengo tem que fazer o seu deverzinho de casa fora de casa para que o Cruzeiro não se distancie. Acredito que o Cruzeiro vence o Corinthians, a não ser que o Corinthians tire um coelhinho da cartola, porque o time não tá jogando nada, né? E o Flamengo vai ter um jogo chato contra o RB, que sempre tem um jogo chato lá, impressionante. Então, a má notícia, como sempre, nada mudou, 0 pessoas impactadas, é que o nosso querido Danilo se machucou, problema muscular, e não joga, não será relacionado. Deve ficar aí fora aí alguns dias, né? Então, nós temos lá Dela Cruz, Ayrton Lucas, Danilo, quem mais? O Pulgar e mais alguém? Acho que o Alexandre também tá terminando de recuperar, né? Acho que é isso. Então o Flamengo tá aí mais um desfalque para as próximas rodadas. Vamos ver o que acontece, né? É impressionante. Só foi voltar ao brasileiro, os caras começaram a conduzir. Todo mundo jogou mundial sem sentir nada. Aí chega no brasileiro, todo mundo começa a machucar. É impressionante como o jogador do Flamengo se machuca. A boa notícia é que Matheus Gonçalves tem evoluindo bastante, né? Deitou no Sub-20 aí nos jogos que fez lá e teve os minutos ontem, assim como o Wallace e a gente espera que essa molecada dê certo. Tomara que o Felipe Luiz dê minutagem pra essa meninada, né? Principalmente pro Matheus Gonçalves, que a gente espera muito, muito, muito deles. Outro que voltou a treinar, tal do Vitor Hugo, né? Bate, volta, voltou a treinar. Vamos ver se vai ser aproveitado ou não pelo Felipe Luiz, né? E aí ele fala aqui, ó, o Danilo tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo nas próximas semanas. Ou seja, não tá no plural, né? A lesão não é das mais simples, apurou que se enquadra em grau 2, ou seja, ele teve o estiramento, né, no posterior da coxa direita, grau 2. Então, pelo menos aí um mês em fora o Danilo, beleza? Infelizmente, né, mais um desfalque pro Flamengo e seguimos. Até onde, até quando, né, o jogador do Flamengo vai estourar a coxa? Até quando? Quantos e quantos jogadores do Flamengo esse ano já estouraram a coxa? E não tem o que fazer, né? A gente não consegue muito entender, mas é complicado. Eu não sei o que acontece. O tanto de lesão na coxa que os jogadores do Flamengo têm. É impressionante. E a nossa contratação bombástica é quem? Saúl Níguez. Ele mesmo, espanhol, camisa 8, que jogou pela seleção espanhola, jogou Atlético Madrid, jogou no Chelsea. Fabrício Romano, ele mesmo, um repórter esportivo da Itália, cara muito fera na parte de mercado da bola. Ele postou, né, que o Flamengo já estava acertado com o jogador e que o Saúl seria jogador do Flamengo na próxima temporada. No caso, a próxima temporada deles, meio de temporada nossa, né? Então, Saúl tem 30 anos, né, jogador de meio campo. Pro futebol nacional, vamos dizer assim, é um bom jogador? Talvez seja. A gente vê aí que o Jorginho com 30 e todos anos aí tá aí rendendo, né? Por que não um cara de 30? Né? Então, em julho de 2024, o Atlético emprestou Saúl ao Sevilha por 2 anos. Na última temporada, ele fez um gol e deu 6 assistências em 26 jogos. Vamos ver o que acontece, né? Pro futebol nacional, que o nível técnico é bem abaixo, pode ser que dê certo, né? Mas vamos ver como é que ele aguenta o quarta e domingo, né? Jogar meio de semana e final de semana sem tanto descanso quanto tem na Europa. Vamos ver o que acontece. A gente espera que dê certo, né? Mais uma contratação aí pro Flamengo. O Flamengo também que já acertou com o Carrascal, também deve estar nos últimos detalhes para fazer o anúncio oficial. Assim como a saída do Wesley, chegada de Carrascal e chegada de Saúl. Vamos esperar aí os próximos dias que provavelmente
o Flamengo faça o anúncio oficial. Lembrando que o Fabrício Romano, ele não lembro dele ter errado num anúncio de contratação. Ele, o cara, é muito assertivo naquilo que ele posta, né? Então, acredito que realmente o Flamengo tenha acertado com o jogador. Ele que ia pra Turquia, desistiu e veio pro Flamengo. Então, um contrato aí de 3 anos, deve ganhar uma baba por mês. E mais um jogador aí europeu no Flamengo. É impressionante o nível que o Flamengo chega, né? Porque até um dia desse, o Flamengo contratava Val Baiano. O Flamengo contratava Jailton. Quem lembra do Jailton vai lembrar o tanto que esse homem fez raiva na torcida do Flamengo. Mas enfim, hoje em dia tá lá buscando um nego da Europa para trazer para América do Sul, né? Acho que o Mundial foi uma vitrine muito boa, viu a estrutura do clube, né? Vamos dizer assim, o estilo de jogo, isso, aquilo, outro. E os jogadores com certeza olharam para a América do Sul, principalmente para o Flamengo, com outros olhos, né? Esperamos que tudo dê certo. Se for o jogador do Flamengo mesmo, de fato, boa sorte para ele, que ele honre o manto sagrado. Tomara que a camisa do Flamengo não pese, né, nas costas do Saul. Assim também como nas costas do nosso querido Carrascal. O nosso Wesley indo embora. E é isso. Felipe Luiz, panos quentes na situação, controlou tudo com o nosso Pedro. Pedro volta marcando gol. E o nosso Flamengo ganhando, que é o que importa no final de tudo, né? Quarta-feira, Flamengo e IRB, 16ª rodada do Brasileirão. O Flamengo precisa vencer para não deixar o Cruzeiro se distanciar. E é isso aí, galera. Você chegou até aqui, deixa aquele like, deixa aquele comentário. Se não é inscrito, se inscreva. E até a próxima, galera. Valeu, tamo junto.